João 17, 1 a 11. Assim registrou o servo do Senhor. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Amém. O título da minha meditação é A Missão Continua. Vocês já viram ou devem ter visto em algumas embalagens, em várias embalagens, uma expressão assim: leia antes de usar. Aquela leia o manual vem em todas, mas em algumas embalagens vem escrito leia antes de usar. É uma demonstração de que os fabricantes modernos, eles têm consciência de que a nossa vida é muito agitada. Nós andamos ocupados com muitas coisas, com muitos afazeres, muitos compromissos. Parece que o dia fica curto, não é isso? Parece que há tanta coisa que nós temos que fazer, que 24 horas não dá tempo. Nós temos aquela sensação de que o tempo está passando mais rápido do que passava, embora continue tendo 24 horas. E sei lá, talvez consciente dessa demanda de pressa, de urgência, de excesso de compromissos, os fabricantes tenham considerado isso e colocam na embalagem como se estivessem dizendo o seguinte: se você não pode ler todo o manual, leia pelo menos isto. Isto é importante, pelo menos isto sobre este produto você precisa saber. Eu fiz uma síntese de mais ou menos como é também o Evangelho segundo João. Quando João escreve esse Evangelho, mais ou menos aí pelos anos 90 depois de Cristo, é como se João tivesse com esta mesma expectativa, com esta mesma compreensão, de que havia muitas coisas escritas e que as pessoas não teriam condição de ler todas elas, e teriam cada vez menos condição, ou quem sabe cada vez menos interesse de ler todas as coisas. Então, quando João escreve o seu Evangelho, é como se João estivesse dizendo o seguinte: leia pelo menos isto, é importante, pelo menos isto vocês têm que saber. E o que é que condensa, que resume o Evangelho de João? João procura apresentar Jesus Cristo como aquele que providencia a vida eterna para aqueles que creem.
E João indica que esta foi a missão que Jesus recebeu do Pai, quando se tornou homem e veio habitar no meio de nós. A missão de Jesus era fazer Deus conhecido das pessoas e assim compartilhar a vida eterna com todos aqueles que viessem crer na mensagem do Senhor Jesus Cristo. Vocês perceberam que eu disse com todos aqueles que viessem crer, porque não são todos os que creem. Obviamente, então, nós não podemos falar que todas as pessoas terão a vida eterna, terão uma eternidade. Todas as pessoas terão uma eternidade. Mas João quis destacar que a missão de Jesus foi com que as pessoas tivessem uma vida eterna com Deus, que reconhecessem Deus como seu Senhor, que crescem nisso. Então, Jesus demonstra aqui nessa sua oração, essa oração que ele fez aqui em voz alta, para que seus discípulos pudessem ouvir, esta oração que acabei de ler para vocês. Jesus faz esta oração em voz alta para que seus discípulos pudessem ouvir. E eu sempre valorizo muito a oração em voz alta, muito mais do que a oração silenciosa. Porque quando a oração em voz alta é feita, não só Deus está ouvindo, como nós ouvimos também aquilo que estamos orando, e outros seres à nossa volta ouvem também. De outra forma não ouviriam, porque o inimigo não tem condição de ler a nossa mente. Só Deus pode fazer isso, mas ele pode ouvir. E quando ele ouve que nós estamos conversando com o nosso Criador, ele não se atreve a ficar perto de nós. Perceba que quando você faz uma oração silenciosa, muitas ideias estranhas assaltam sua mente. Você começa a orar por uma coisa, dali a pouco você está pensando em outras totalmente diferentes. Mas quando você faz uma oração em voz alta, não, a sua oração é concentrada, é retilínea, ela é concisa. Porque os seres que poderiam interferir na sua mente se afastaram. Você está na presença do Deus Altíssimo. E Jesus faz esta oração, tanto é que os discípulos registraram o que ele orou, o que de outra forma não seria possível se ele tivesse orado silenciosamente. Os discípulos oram o que ele, escrevem o que ele orou. E nesta oração Jesus vai mostrar algumas coisas interessantes. A primeira coisa interessante é que Jesus informa que ele completou com autoridade a missão que ele recebeu. Isso é fundamental. Ele completou com autoridade a missão que ele recebeu. E qual foi a missão que Jesus recebeu de Deus, do Pai? Isso aparece no versículo 2. Então você vai olhar aí na sua Bíblia, a Bíblia que você manteve aberta, e você vai ver escrito assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Então Jesus recebeu autoridade sobre toda a humanidade, com qual missão? Para conceder vida eterna a todos aqueles que Deus deu ao Senhor Jesus Cristo. Então Jesus aparece nesta perspectiva de cumprir esta missão que ele recebeu de Deus, que é chegar na tua vida, chegar na vida das pessoas e oferecer esta vida eterna, para que você possa passar toda a sua eternidade do lado de Deus e não em outro lugar. Mas qual a finalidade de se conceder a vida eterna? Isso vai aparecer aí no versículo 3. A finalidade de Jesus chegar aqui e nos falar sobre a vida eterna, no versículo 3, é a seguinte: que te conheçam a ti, único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a essência da vida eterna está em que nós conheçamos cada vez mais a Jesus, e não aos falsos deuses. Essa tem sido uma luta constante da humanidade, porque é natural que o ser humano se afaste de Deus. O ser humano, ele é especialista em pecado. O ser humano, ele tem habilidade para praticar qualquer pecado.
E esses pecados vão aparecer de acordo com o contexto social em que as pessoas vivem. Então, aqui em Tupã, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, nós somos especialistas em alguns tipos de pecados. Aqui, por exemplo, nós somos já no Brasil a segunda maior nação do mundo. Nós estamos em segundo lugar no mundo com relação à depressão e ansiedade. Mas se você for olhar esse mesmo índice, por exemplo, na Nigéria, ou num país africano, onde eles têm que se preocupar com o que tem para comer, lá as pessoas não têm tempo para ficar depressivas. Elas não têm tempo para ter ansiedade. É claro que vão haver alguns casos de ansiedade, de depressão, mas não é o grosso do país, porque eles estão preocupados em comer. E nós aqui estamos preocupados em querer cada vez mais coisas, e quando nós não as possuímos, ficamos extremamente frustrados, e aí entramos em depressão. Nos preocupamos com o que vamos conseguir amanhã, sendo que amanhã ainda não chegou, aí ficamos absolutamente ansiosos. E isso vai mostrando o que é que está dominando o nosso coração. Então a missão de Jesus foi mostrar que nós temos que ter no nosso coração, unicamente, em primeiro lugar, a Deus, para lutar contra o pecado, porque sozinho nós não conseguimos lutar contra o pecado. Nós somos especialistas em pecado. Então nós precisamos encher o nosso coração de Deus, para agradarmos a Deus, e assim, pela misericórdia de Deus e pela ação de graça de Deus, nós passarmos a eternidade do lado do nosso Pai. Então verifica, o que é que tem preenchido o teu coração? Com o que é que você tem se ocupado mais? Quem tem sido o teu Deus? Porque a missão de Jesus foi mostrar que você deve se ocupar de adorar a Deus. Mas é a Deus que você está adorando? O que é adorar? O que é glorificar? É dar destaque, é dar prioridade. Isso é glorificar, isso é adorar, é tratar com relevância. O que tem sido relevância na tua vida? Você trata a Deus como prioridade, ou você trata a prestação do seu carro como prioridade? Você trata a Deus como prioridade, ou você trata a sua conta bancária como prioridade? Você trata a Deus como prioridade, ou você trata a limpeza da sua casa como prioridade? Você trata a Deus como prioridade, ou você trata os teus relacionamentos como prioridade? Jesus veio nos trazer essa proposta de que nós temos que ter Deus como nossa prioridade, porque todas as outras coisas serão falsos deuses, que vão tirar a nossa concentração, vão tirar a nossa fé, desviando-a da figura maravilhosa de Deus para outras coisas pequenas, sendo que nenhuma destas outras coisas pequenas podem resolver o nosso problema de eternidade. Mal e porcamente podem resolver os nossos problemas aqui nesta vida. A própria Bíblia fala que quem corre atrás do dinheiro nunca vai se encher dele. Então, Jesus vai mostrar isso, que nós temos que abdicar desta busca por falsos deuses. E o resultado da missão de Jesus aparece no versículo 6. Versículo 6, Jesus diz assim na sua oração, conversando com Deus: eles têm guardado a sua palavra. Então Jesus estava se referindo a um grupo de pessoas que já não tinha mais falsos deuses no seu coração. Não eram outros objetivos, não eram outras missões, não eram outras perspectivas. A missão das pessoas que estavam com Jesus era glorificar a Deus. E Jesus estava contente colocando aquelas pessoas no altar de Deus e dizendo a Deus: estas pessoas, Pai, elas têm guardado a tua palavra. Então Jesus mostra neste trecho que a sua missão foi cumprida de forma eficiente. Em seguida, Jesus, no segundo momento, ele abençoa aquelas pessoas que guardaram a sua palavra e nos abençoa hoje também, se estivermos na mesma condição ou nas mesmas condições que aqueles discípulos. Jesus está consciente
das pessoas que têm a convicção da crença. Ele conhece teu coração. Ele sabe no que é que você acredita. Ele sabe o que é que tem ocupado os teus pensamentos. Ele sabe o que é que ocupa as tuas horas, a maior parte do teu dia, os teus objetivos. Uma vez eu fiz um exercício rápido com um grupo de pessoas. Falei, coloque aí num papel a lista das tuas prioridades. Absolutamente nenhuma lista apareceu como prioridade o relacionamento com Deus. Nenhuma lista. E foi numa atividade espontânea, não controlada, e por isso não apareceu. Porque se eu pedisse neste momento para vocês fazerem a mesma coisa, o primeiro item seria o relacionamento com Deus. Então não é o que você faz de forma formal, mas é o que está no teu coração. E Jesus sabe o que está no teu coração. Veja o versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Jesus está falando aqui da transformação que Deus faz no coração de uma pessoa. Jesus tira toda a dúvida, Jesus tira toda a ansiedade, Jesus acaba com a depressão, porque as prioridades deixam de ser humanas. As prioridades deixam de ser temporais, as prioridades deixam de ser materiais, as prioridades deixam de estar neste âmbito humano. A prioridade passa a ser com o Senhor, que é o teu Criador, que sabe exatamente do que você precisa e providencia sempre o melhor para você. Jesus é específico sobre quem Ele quer caminhando com Ele. Jesus é muito específico sobre que tipo de pessoa Ele quer do seu lado. No versículo 9, Jesus está conversando com o Pai. É uma oração em voz alta. Todas as pessoas por perto estão ouvindo. E sem se preocupar com o politicamente correto que está afundando a nossa sociedade, Jesus ora da seguinte forma, no versículo 9: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então aqui nós já temos um divisor de água. Presta atenção no perigo, na importância do que Jesus anuncia aqui. Se você não tem as leis de Deus no teu coração, se Deus não é prioridade no teu coração, Jesus não está intercedendo por você. Ele não quer esse tipo de parceria com Ele. Ele está dizendo que Ele não está intercedendo diante de Deus pelo mundo. Ele está intercedendo por aqueles que são dele. E é isso que eu sempre ensino. Cuide das coisas de Deus, que Deus cuida das tuas. É isso que Jesus está dizendo aqui. Senhor, estas pessoas que estão cuidando de ter um relacionamento conosco, Pai, eu estou cuidando destas pessoas. Então eu estou pedindo, Pai, que o Senhor cuide, que o Senhor coloque estas pessoas no teu altar. Imaginemos que Deus estivesse num diálogo e dissesse para Jesus: e o resto do mundo? Jesus diz: não, o resto do mundo não. É por estes que estão comigo. Não precisa exegese, não precisa ler no original, não precisa nenhum esforço intelectual. Basta ler esse versículo 9 aqui. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Jesus estava orando pelos cristãos daquela época e pelos cristãos do futuro, por mim e por você que está aqui hoje. E Paulo tinha esta mesma prioridade. As pessoas que vão se chegando à igreja. Enquanto muita gente prega que a igreja não é importante, Jesus e Paulo oravam pelas pessoas que iam se chegando à igreja. Paulo tinha essa prioridade, Jesus tinha essa prioridade, e a igreja moderna ora também para que as pessoas, pelas pessoas que se chegam à igreja,
Mas quando essas pessoas chegam à igreja, elas são deixadas à própria sorte, porque nós não cuidamos dos nossos relacionamentos com aqueles que estão chegando, que são mais jovens na fé. Onde está aquele versículo que diz que as mulheres mais velhas precisam ensinar as mais jovens? Onde estão os jovens homens que estão caminhando com os homens de mais idade? Nós não estamos cuidando do nosso relacionamento. O momento em que Jesus e os discípulos começam a orar mais intensamente é o mesmo momento em que nós temos a tendência de parar, como se a missão já tivesse sido cumprida, e a missão não está cumprida, porque nós precisamos estar alimentando as pessoas com a palavra de Deus, não com eventos. Nós precisamos alimentar as pessoas com a palavra de Deus, não com programas. Nós precisamos alimentar a nossa família com a palavra de Deus, não com Big Brother, novela, Malhação, Gotino e tantos outros. Nós temos que alimentar a nossa família com a palavra de Deus, para interrompermos esta sequência drástica de acontecimentos ruins envolvendo a família. Eu disse que Jesus recebeu de Deus essa missão e que Jesus está compartilhando essa missão conosco. E qual que é a missão? A missão está no versículo 10. Neles, ou seja, nestes discípulos, nestas pessoas, eu sou glorificado. Novamente a questão da glorificação. Quem é que você glorifica no teu dia a dia? É a Deus ou a outras coisas? O que é importante, mais importante? Qual que é o projeto da tua família? É Deus ou é outras coisas? São outras coisas? Qual que é o projeto teu, jovem? É a faculdade ou o reino de Deus? O que é o que ocupa o primeiro lugar? Jesus está dizendo que a missão que ele recebeu e a missão que ele passa aos discípulos e consequentemente a nós é que o nome de Jesus seja glorificado. Ou seja, que Jesus seja colocado em primeiro lugar nas nossas vidas. Não são os meus sentimentos, não são as minhas birras, não são as minhas resmunguices, não são as minhas ranhetices, não são as minhas brigas, não são as minhas tretas. O que tem que estar em primeiro lugar é o nome de Jesus. Independente de eu ficar magoadinho ou não, independente de eu ficar desanimadinho ou não. Muita gente fica desanimadinho com a igreja, decepcionado com a igreja, abandona a igreja. Essas pessoas ficam decepcionadas e magoadinhas com o mundo também, mas não abandonam o mundo. Ninguém fica magoadinho lá na empresa e dá um tiro no ouvido. Vou abandonar o mundo, fiquei magoadinho na empresa. Mas fica magoadinho na igreja, não vou mais para a igreja, fiquei magoadinho. Jesus está dizendo que neles eu sou glorificado. Neles quem? Essas pessoas parceiras do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, hoje nós estamos completando, dia 24, mas celebrando hoje, 81 anos de missão. 81 anos de missão que recebemos de Jesus. E essa missão não acabou ainda, não terminou. Nós nem sabemos se está perto de terminar ou se ainda está longe de terminar, não é possível. Tem gente que diz, o Senhor Jesus está perto de voltar. Como que você sabe disso? É impossível a gente dizer que está perto ou que está longe. Nós temos que viver cada dia o dia que Deus nos dá, sem se preocupar se Jesus vai voltar amanhã ou não. Quando Ele vai voltar é problema dele, não é nosso. O nosso dia é viver cada dia glorificando o nome de Jesus. Veja então o versículo 10. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Continuar no mundo, talvez seja o maior desafio de todo cristão. O maior desafio de todo cristão é continuar no mundo. O pastor Kerr, que faleceu esta semana, suas últimas palavras foi para a família. Ele disse que estava tudo bem dele morrer, que ele queria logo voltar para Jesus,
E ele disse: deixe-me voltar para casa. Então voltar para casa, estar com Deus, é o desejo que nós temos que ter. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui, não é? Nós estamos no mundo. E esse é o maior desafio de todo cristão. Porque se de um lado o Senhor não quer nos tirar do mundo, veja o que ele disse: eles estão no mundo, então ele não quer nos tirar do mundo. Por outro lado, ele também não quer que nós façamos parte do mundo. E agora, como é que faz? Por um lado, Jesus não quer que a gente saia do mundo. Por outro lado, ele não quer que a gente faça parte do mundo. Nós somos enviados ao mundo, mas fazemos parte dele. A tendência é sempre nós pendermos para um dos extremos, ou seja, de um lado, nós fazemos parte do mundo e acabamos nos envolvendo com ele, a ponto de não haver nenhuma diferença no nosso estilo de vida, do estilo de vida do mundo. Acabamos vivendo exatamente como vive qualquer pessoa sem Deus, exatamente igual. A ponto de que quando olham para os crentes não se diferencia se é crente ou não, se é um servo, uma serva de Jesus ou não, se é um salvo ou salva por Jesus ou não. Por outro lado, nos isolarmos do mundo para que a nossa vida de retidão não seja contaminada, também não é o propósito do Senhor Jesus Cristo. O isolamento, como envolvimento com o mundo, foge do padrão de Cristo. O Senhor não quer que nós nos isolemos do mundo. Em Romanos e em Filipenses há a seguinte informação: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Então o Senhor precisa destes parceiros, percebem a construção? O Senhor precisa destes parceiros, que têm Jesus como prioridade nos seus corações, para que estejam no meio de outras pessoas que não tenham esta prioridade, para anunciar para estas outras pessoas o senhorio de Jesus Cristo. Que quem vai dar sentido de fato para estas pessoas é Jesus Cristo e não as coisas que elas estão perseguindo, não os líderes que elas estão perseguindo, não os políticos pelos quais elas lutam, que absolutamente nada disso pode lhes dar paz de espírito. E aí então eu concluo: nós somos herdeiros como igreja, como pessoas, da missão que Jesus recebeu do próprio Deus: anunciar vida eterna. E no que consiste anunciar vida eterna? Mostrar às pessoas que elas precisam substituir os seus falsos deuses pelo Senhor Jesus Cristo. E aí me permitam eu abrir duas partes aqui rapidamente. Jesus foi fiel à missão que recebeu do Pai. Compartilhou o Pai com os discípulos. Os discípulos foram fiéis quando assimilaram esta verdade e compartilharam esta verdade com outras pessoas. Quando nós estamos a serviço de Jesus, nós temos a oração do próprio Jesus: Pai, cuida deles, porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Como igreja, há 81 anos o nome de Jesus tem sido aprendido e ensinado neste lugar, com as nossas qualidades e com os nossos defeitos. Há 81 anos nós lidamos com escolhas: identidade com Jesus ou identidade com o mundo? Qual é o cheiro que impregna o meu corpo e a minha mente? É o cheiro podre do mundo ou o cheiro gostoso e suave de Jesus? Há muito que ser feito, e a oração de Jesus feita por você há 2000 anos ainda está valendo. Jesus continua intercedendo por você diante de Deus há mais de 2000 anos. Ele continua fazendo isto por você. Mas eu garanto sem nenhum medo de errar, que o mundo não está nem um pouco preocupado com você. Que o mundo não intercede por você diante de Deus, até porque eles não têm Deus. Ele não tem Deus.
O mundo não ora por você e nem dá a vida por você. Jesus sim. Então a minha proposta, o meu desafio para você nesta noite é que você deixe Jesus cuidar de você. E você cuide das coisas de Jesus. Que você limpe o teu coração desse fardo pesado que você tem carregado. Às vezes mesmo estando dentro da igreja, ou estando só como amigo da igreja, porque a igreja é assim, né? Tem aquele que é o membro da igreja, tem o amigo da igreja, tem os inimigos da igreja também. O amigo da igreja é aquele que está lá, mas não está. E o membro é aquele que está. E às vezes não está também. Então veja essa gangorra de fidelidade do ser humano. Por que que isso acontece? Por que que há 81 anos nós temos visto pessoas com um nível espiritual extraordinário e outras tombando? E dali a pouco estas que têm um nível espiritual extraordinário vacilando. E aquelas outras que estavam vacilando, crescendo. São momentos de escolha. Nós escolhemos colocar Jesus no centro do nosso coração e sairmos deste centro. Nós abandonamos o cansaço de cuidar da nossa família, de cuidar das nossas coisas e entregamos nas mãos de Jesus. Porque Jesus cuida das tuas coisas e Jesus cuida da tua família. Lembra o apóstolo Pedro? Pedro deixou tudo e seguiu a Jesus. Mas num dado momento a sogra do Pedro estava com febre, estava doente. E Pedro pediu para Jesus: socorre minha família. E Jesus foi lá e curou a sogra de Pedro. Mas Jesus só fez isso por Pedro porque Pedro estava andando com ele. É parceria, é reciprocidade. Você está cansado? Você está cansada? Está com muitas coisas nas costas? 81 anos às vezes pode pesar se você estiver fazendo a tua própria luta. Jesus quer que teu caminhar seja suave. Ele quer que o peso que você esteja carregando seja leve, porque vai ser o jugo e o peso do próprio Jesus e não os teus. Jesus quer cuidar da tua vida, hoje e nos próximos anos. E é este convite que Ele faz, porque Ele quer orar por você. Mas que fique bem claro, enquanto você se permanecer longe dEle, Ele não vai orar por você. Esta é a verdade impactante do Evangelho. Não está na hora de você tomar essa decisão agora? Não está na hora de você reconhecer que do teu jeito não está dando muito certo? Não está na hora de você perceber, aproveitando essa noite de aniversário, que do teu jeito está muito atribulado? Não está na hora de você perceber que do teu jeito os relacionamentos não estão bons? Não está na hora de você perceber que tudo que você está construindo, parece que às vezes você constrói em cima da areia, fica balançando, às vezes cai tudo. Você luta e não saboreia vitórias. Um esforço gigantesco para às vezes uma satisfação muito pequenininha e rápida. Não está na hora de você reconsiderar essas coisas? Por que você não fecha o teu olho agora? Por que você não abaixa a tua cabeça agora? Por que você não aproveita esse momento de aniversário e este impacto das palavras de Jesus e entrega a tua vida e a vida da tua família de uma vez por todas e definitivamente ao Senhor Jesus? Diz para Ele que você quer mais. Diz para Ele que você quer segui-lo. Isso é querer mais. E deixa que o resto Ele cuida. Faça essa oração, entrega a tua vida, entrega a tua família, entrega teu trabalho, entrega teus estudos, entrega teu futuro, neste momento, ao Senhor Jesus Cristo. Ore durante alguns segundos sobre isso. A partir de agora, deixe de se parecer com o mundo e se pareça com Jesus. E se você tomou essa decisão agora, se você ouviu a voz do Espírito Santo,
Eu gostaria que neste momento você ficasse em pé, onde quer que você esteja aí no seu lugar. Você ficasse em pé, no teu próprio lugar, se você está entregando tua família, tua vida, teu futuro, teu trabalho, tua escola, teus planos, teus projetos ao Senhor Jesus Cristo, e assumindo o compromisso de se parecer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo, para que Ele cuide das tuas coisas, para que Jesus possa orar por você diante do Pai, depois da decisão que você toma de não pertencer mais ao mundo e pertencer ao Senhor Jesus Cristo. E eu quero orar por você agora, nesse momento. Deus de amor, não oro pelo mundo, oro por estas pessoas que estão diante do teu altar. São teus filhos e filhas que ouviram a tua palavra e estão entregando suas vidas a ti. Cuida destas pessoas, Senhor. Que todos nós sejamos um a partir desta noite, um em Cristo Jesus. Que tenhamos a segurança e a alegria de Jesus invadindo os nossos corações. E a partir dos nossos corações, alcançando as nossas famílias, os nossos amigos, o nosso trabalho, a nossa escola, os nossos estudos, nossos pensamentos, nossa saúde. Recebe, Pai Santo, esses corações rendidos diante da tua face. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.